Olha, vou acionar a nossa reportagem ao vivo com Camila Xavier, que vai nos trazer informações sobre movimentações ministeriais. Camila, o presidente Lula já sabe que mais um ministro deve sair em busca de uma vaga no Congresso, certo? Exatamente, Rafael. E a pedido do próprio presidente Lula, né? Ele que vinha articulando essa candidatura da ministra Gleisi Hoffmann, que anunciou ontem que vai, de fato, se afastar do ministério. Ela tem um prazo de até abril para deixar o ministério para poder se candidatar ao Senado, a uma vaga para o Senado pelo Paraná. Então, ela fez esse anúncio ontem, vai atender a esse pedido do presidente Lula. Eles já haviam se reunido na semana passada para discutir isso. A ministra Gleisi chegou a procurar também o diretor-geral da Itaipu Nacional, Enio Verri, que até então era o pré-candidato do PT à vaga do Senado lá no Paraná. Então, eles chegaram a um entendimento e o PT vai lançar o nome de Gleisi para essa vaga. Lembrando que é uma estratégia do governo, né, do PT, lançar essas candidaturas para o Senado, que não sejam do PT, mas também que sejam de aliados, para conseguir ampliar a base de apoio do presidente Lula lá no Senado Federal, já que a estratégia da oposição do PL de Jair Bolsonaro vai ser também ir com tudo para tentar ampliar o número de cadeiras lá no Senado Federal. Então, o presidente Lula apostou no nome de Gleisi Hoffmann por entender que ela tem força, que a sua candidatura terá força e que ela deve conseguir se eleger para ocupar essa vaga lá no Senado. E não só ela tem essa previsão de deixar o ministério, né? A gente já chegou a conversar aqui nessa semana que pelo menos 20 ministros devem se afastar para se candidatar tanto a governos estaduais, mas também principalmente ao Senado e às vagas de deputados federais. Para o Senado já tem os nomes, né, de que provavelmente vão lançar candidaturas pelos seus estados para o Senado, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, por Pernambuco, também Valdez Góes, do Amapá, que hoje é ministro da Integração Regional, e também outros aliados do presidente Lula devem se lançar ao Senado Federal, mas até agora esses dois ministros são nomes que já têm mais probabilidade de lançar essas candidaturas para o Senado Federal, e diversos outros também devem lançar as suas candidaturas para a Câmara dos Deputados. E a gente acompanha agora cada vez mais anúncios, né, de aliados do presidente Lula, de ministros do presidente Lula, anunciando que vão deixar o governo para lançar essas candidaturas. Eu volto com você. Obrigado, Camila. A gente está de volta também com o Felipe Monteiro. Felipe, ontem, durante o contexto, a gente trouxe, né, Andresa Matais comentando uma pesquisa da Inter em relação ao um provável segundo turno, em que mostrava aí um avanço nas pesquisas do Flávio Bolsonaro. Quero misturar esses dois assuntos. O quão esses ministros de Lula saindo para se candidatar, eles podem ajudar na campanha do presidente, já que o principal nome, né, que é o Flávio Bolsonaro, pelo menos até agora, está aí subindo nas pesquisas, principalmente nomes como a Gleisi Hoffmann. Rafa, essa é uma questão interessante, né, e importante também de se colocar, né? Quando você pega, por exemplo, a questão das eleições presidenciais do Brasil, sem sombra de dúvida, no primeiro turno, né, deputado federal, senadores acabam ajudando, né, as eleições majoritárias, né? Sem sombra de dúvida, como quando o ministro do Lula, né, quando o candidato a deputado federal, candidato a senador, candidato a governador, né, acaba disputando, né, uma eleição estadual, né, eleição para governo, né, isso acaba, de certa forma, também, né, ajudando as eleições federais, né. Então, para o Lula é muito bom, né, e muito salutar, né, que esses políticos sejam competitivos e que esses políticos consigam, né, ao pedir voto para si, acabem diretamente, né, dando voto para o próprio governo do Lula, né? Então, para o Lula isso é muito importante, muito interessante, sim, né? Então, acaba tendo uma geração direta entre esses candidatos e a própria eleição, né, do presidente Lula. E aí você vê, né, que é importante, né, para o presidente Lula que haja uma competitividade entre seus ministros, né? Por quê? Porque, querendo ou não, esses ministros, quando eles saem, né,
do ministério, né, e vão para a campanha eleitoral, eles acabam sendo porta-voz do próprio governo, né? O ministro do Turismo, por exemplo, né, quando ele sai do Ministério do Turismo, né, e vai para a rua pedir voto, né, como deputado federal ou como senador, ele acaba também querendo propagar para a sociedade, né, os feitos do governo Lula, né? Então, eu vejo isso como algo natural e como algo com consequência, né, do ato da própria disputa eleitoral. Então, com toda certeza, esse ministro acaba ajudando, sim, as eleições do Lula. E aí tem uma questão que eu acho que é importante, né? Até abril, né, o governo, os candidatos às eleições em 2026 tem que se descompatibilizar do cargo, né, e tem que sair do governo, né? Então isso, para o governo, tem uma questão, na minha opinião, que é importante destacar, que é como que o ministro vai sair do governo, né, e não vai criar uma paralisia institucional do executivo no Brasil, né? Então, essa é uma questão que o Lula tem que também resolver, né? Até porque não dá para o Lula escolher um candidato e ignorar, né, que isso pode repercutir também negativamente no seu governo, até porque esse ano, apesar de ser ano eleitoral, é um ano também que o governo tem que mostrar os seus feitos e a concretização dos seus projetos políticos. Adianta não ter ministro, não mostrar para poder chamar voto. Enfim, não tem nada a ver com o assunto, mas eu sempre fico muito impressionado como você, a Camila Xavier e a Marília Ribeiro falam descompatibilizar super rápido, sem enrolar a língua. Eu não tenho essa capacidade e é por isso que eu vou chamar até Camila de novo. Ô Camila, quem são os ministros, para a gente trazer uma listinha aí, que tem que se descompatibilizar até abril? Você já falou aí alguns nomes, trouxe Clara Gleisi, trouxe o ministro do Turismo. Quem mais está nessa lista? Olha, vamos começar, Rafael e Felipe, por um que anunciou há muito pouco tempo também. André Fufuca diz que deve deixar o cargo até a data limite, até abril, para concorrer a uma vaga no Senado pelo Maranhão. André Fufuca, que é ministro dos Esportes atualmente, então essa vai ser mais uma das pastas que vai ter o ministro afastado para poder concorrer às eleições. Além dele, também o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, deve concorrer ao governo de Alagoas e outros nomes concorrem ao Senado, né? Eu já trouxe aqui Silvio Costa Filho, que é ministro de Portos e Aeroportos, deve concorrer ao Senado por Pernambuco. Também Carlos Fávaro, que é atualmente ministro da Agricultura e Pecuária. Alexandre Silveira, que é do PSD de Minas Gerais, atualmente é ministro de Minas e Energia. E eles todos devem deixar os cargos para concorrer ao Senado. Camilo Santana também deve se afastar, mas para ajudar na campanha do presidente Lula. Isso porque ele já tem o seu mandato de senador e que vale até 2031, então ele não concorre nessa eleição, ele já está com o mandato garantido. Fora eles, todos que eu já citei, que devem sair para concorrer tanto ao governo estadual quanto ao Senado, tem diversos nomes que devem deixar o governo para concorrer à Câmara dos Deputados. Eu lembro aqui dos nomes de Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, e também de Aniele Franco, do PT do Rio de Janeiro, ministra atualmente da Igualdade Racial, e Volney, que é o ministro da Previdência. Então, eles devem deixar também os seus cargos para concorrer a vagas aí na Câmara dos Deputados, e diversos outros nomes, como Sônia Guajajara, também devem se afastar para concorrer à Câmara dos Deputados. E aí, alguns outros ministros também têm ainda conversas pendentes com o presidente Lula para definir os seus futuros políticos. Por exemplo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ela ainda tem tido seu nome, né, cogitado para alguns cargos, por exemplo, para o Senado de Mato Grosso do Sul, mas ainda não foi definido, ela ainda precisa conversar com o presidente Lula. E também tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O desejo do presidente Lula seria que ele concorresse ao governo de São Paulo, mas esse não é o desejo do ministro, e então se aguarda ainda qual vai ser a decisão final, se ele vai atender de fato ao pedido do presidente Lula, se ele vai se afastar somente para ajudar na campanha ou se vai concorrer.
manter. E trazendo um último ponto, Rafael e Felipe, como o Felipe falou, diversos ministros devem se afastar do governo. Isso traz também o desafio para o governo de se manter mostrando, né, as suas entregas. Por isso mesmo, tem sido dito que agora o ministro-chefe da SECOM, Sidônio Palmeira, não deve mais deixar a sua vaga, né, o seu ministério, para atuar na campanha do presidente Lula. Quem deve assumir a campanha é Raul Santiago, um nome próximo também de Sidônio, mas Sidônio continuaria à frente da SECOM para conduzir os trabalhos durante esse ano, que é ano eleitoral, mas o governo continua funcionando e também precisa mostrar as suas entregas enquanto governo federal. Camila, muito obrigado pela tua participação. A gente continua aqui com o Felipe. Felipe, a Camila citou aí Fernando Haddad e o desejo do presidente Lula é que ele concorresse ao governo de São Paulo, o que a gente já opinou aqui, parece ser uma péssima indicação. Afinal, o Tarcísio de Freitas sempre aparece, independentemente aí de gostar ou não de Tarcísio, mas sempre aparece muito bem localizado nas pesquisas. Qual você acha que vai ser, então, o futuro de Fernando Haddad? Será que ele vai realmente decidir embarcar na campanha? Vai procurar outro cargo? Essa é uma questão que é difícil de responder, Rafa. Qual é o futuro político do Fernando Haddad, né? Quando você vê, por exemplo, que o Fernando Haddad ele quer sair do governo, né, em janeiro, começo de fevereiro, para poder buscar e ajudar a reeleição do Lula, é algo que soa estranho, né? Soa muito estranho. Por que soa estranho? Porque o prazo de desincompatibilização é abril, né? Quando ele sai antes, né, de abril, janeiro e fevereiro, é porque tem uma questão por trás que é difícil a gente definir qual que é essa questão, né? Esse é o primeiro aspecto, né? Aí vem outra questão que se coloca, né? Caso o Haddad queira, de certa forma, disputar umas eleições, né, seja para o governo do estado de São Paulo, seja para o Senado Federal, né, é uma relação e uma eleição, né, que faria com que o Haddad devesse ficar restrito, querendo ou não, à circunscrição do estado de São Paulo, né? E aí você tem informações de bastidor que o Fernando Haddad ele está muito mais buscando, né, defender o governo Lula e buscando ter o apreço, né, de eleitores nacionalmente, né? Eu tenho informação que o Haddad está pedindo para estruturar palestras para ele, discussão para ele na UF, Universidade Federal do Fluminense, Universidade Federal da Bahia, né? Poxa, se ele quisesse realmente disputar eleição no Senado Federal para São Paulo ou para o governo de São Paulo, ele não perderia tempo e capital político indo para fora de São Paulo. Ele iria para Pindamonhangaba, né? Iria para Itacoaquecetuba, né? Iria para o interior de São Paulo, né? Para poder se fazer viável eleitoralmente. Então, tudo isso indica, na minha opinião, Rafa, que o Haddad está buscando, de certa forma, né, se viabilizar nacionalmente, né? Se isso tem a ver com a possibilidade dele ser vice-presidente do Lula numa chapa puro sangue do PT, isso pode ser, né? Ou até mesmo, quem sabe, disputar a presidência da República no lugar do Lula. A gente sabe que o Lula está com idade avançada, está cansado de política e pode ser realmente que queira se viabilizar o Haddad como um nome, né, do PT para as eleições de 2026, ou até para se viabilizar politicamente como herdeiro do Lula em 2030. Né? Então, há muitas incógnitas em relação ao Fernando Haddad. Mas a gente sabe, né, que Fernando Haddad, nas últimas 3 eleições, ele perdeu. Né? Perdeu a eleição para prefeito de São Paulo, a reeleição, perdeu a eleição para candidato à presidência da República contra o Jair Bolsonaro em 2018, né? Perdeu a eleição para o governo do estado de São Paulo, ou seja, as últimas 3 eleições o Haddad perdeu, né? O que mostra, de certa forma, que ele tem um fracasso eleitoral muito claro, né? Então, o futuro do Haddad é muito incerto, né, na política. Mas o que se sabe é que o Fernando Haddad é querido pelo Lula, né? Tem apreço do Lula e é um dos nomes, sem sombra de dúvida, que possa ter o capital político do Lula quando o Lula se aposentar. Felipe, muito